Olá, o objetivo desse vídeo é dar continuidade à refutação daqueles que afirmam que a alma não é imortal. E geralmente eles usam o versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Meu objetivo aqui é interpretar esse texto. O que diz aqui de 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Ora, eles dizem o seguinte, que se o texto diz que Deus é o único que possui imortalidade, então a alma não pode ser, não existe alma imortal, que Deus é o único que possui imortalidade. Muito bem. Antes de entrar na interpretação do texto, que nós vamos analisar, o grande problema de uma heresia, ou dos hereges, é exatamente não lidar com uma hermenêutica correta e uma exegese correta e uma teologia também correta. Então, eles erram na hermenêutica, na exegese do texto e na teologia, ou seja, o herege, ele nunca analisa o texto de uma forma coerente, de uma forma textual, mas ele se dedica apenas em detalhes não explicados no próprio texto, ou detalhes separados que não tenham, vamos dizer assim, que o texto não esteja dizendo, né? Como eu vou demonstrar. Eu não estou dizendo que aqueles que aceitam que a alma, o sono da alma, ou que a alma não é imortal, vamos dizer assim, que eu não chamaria de hereges, mas isso é heresia, né? Isso é uma heresia e eles se adaptam, eles se apegam aos mesmos princípios dos hereges, em não levar em conta uma boa exegese, uma boa hermenêutica e uma boa teologia, como eu vou mostrar para vocês. Bem, eu vou colocar o texto em grego e nós vamos analisar como os hereges eles distorcem esse texto. Porque vejam bem o que diz aqui. Homonos erron assassian fos oikon aproceton. Hoeiden udes anthropon, udeide dunatai, hotime kai kratos aioneamen. O que está dizendo? O único homonos erro athanasia. O único que tem imortalidade. Agora preste atenção o que significa imortalidade. Vejam que aqui é um particípio presente. O verbo grego erro está no particípio presente, que tem uma ação contínua. É como se dissesse, o único que tem continua tendo imortalidade. O único que tem e continua tendo imortalidade. Agora, em que sentido Deus é o único que tem imortalidade? É que Deus não morre. Deus não morre. Deus não morre. Aí alguém diz, mas Jesus é Deus e Jesus morreu. Mas Jesus é o Deus Filho. Deus é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai ressuscitou Jesus Cristo. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Quem morreu foi o Deus Filho. Deus não morre. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é o único que possui imortalidade porque ele não morre. Ele não morre, certo? Ele não morre. Mas Jesus morreu. Jesus Cristo morreu, certo? Mas, veja bem, nós podemos ver também aqui, veja aqui, o único que possui imortalidade, que habita, que também é um particípio, oikon, fos oikon aprócito, que habita em luz inacessível, aprócito, o qual, que é um pronome relativo, o qual, que está falando de Deus, né? O qual nenhum homem viu. Agora, vamos usar o mesmo raciocínio que eles usam. Ninguém, diz o texto, que ninguém viu a Deus.
mas as pessoas viram Jesus. Jesus não é Deus? Então ninguém viu Deus na sua plenitude, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O texto diz que ninguém viu. Ninguém viu a Deus. Mas as pessoas viram Jesus, porque viram Deus Filho. É isso que Jesus disse a Filipe. Filipe, aquele que vê a mim, vê o Pai. E João também diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então ninguém jamais viu a Deus. Quem revelou o próprio Deus, se manifestou, foi o Deus Filho, o próprio Isaías. Quem se manifestou em Isaías, no Evangelho de João, diz que foi o Jesus Cristo, o Deus Filho. Então, que o único que possui imortalidade, porque ele não morre. Mas aqui não está dizendo que a alma não morre. Muito bem. Outra coisa, se ele é o único que possui imortalidade, e Enoque, e Elias, e Moisés, que apareceram, tanto Elias como Moisés no Monte da Transfiguração, eles são imortais, eles estão imortais. E aí? E como é que fica? Se ele é o único que possui imortalidade, então o sentido aqui é que Deus não morre. O único que possui imortalidade é que Deus não morre. Ele não pode morrer porque ele é Deus. Mas Jesus Cristo, ele morreu porque ele se tornou carne, se tornou homem. Ele precisou fazer isso para resgatar. O sentido é esse. Não está dizendo que a alma não tem imortalidade. Não está dizendo isso. Está dizendo que Deus não morre. Que Deus não morre. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem morreu foi o Deus Filho. Assim como também ninguém viu. O Deus que ninguém viu. Viu foi o Deus Filho. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo ninguém viu. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Essa palavra atanasia somente acontece 3 vezes no Novo Testamento. 2 em 1 Coríntios capítulo 15. Que diz do mortal que passa a ter imortalidade. Paulo falando da ressurreição, que os corpos irão ser transformados e o mortal vai se transformar em imortalidade. Aí já batia com o texto grego, porque diz o único que tem, continua tendo imortalidade. Então como é que nós vamos ter imortalidade nos nossos corpos? Então o texto está dizendo de Deus não morrer, não dá dizendo que a alma, não existe alma imortal. Ao contrário, né? Nós vemos textos claros na Bíblia, como Jesus falando, Mateus capítulo 10, verso 28, que daí eles não saem. Né? A parábola do rico e do Lázaro, que também não saem. Certo? E muitos textos também, como eu falei no debate. Tá bom? Deus abençoe a todos.